Fala, minha turma, muito boa tarde, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um Papo Rural, onde a gente une o campo e o esporte. E hoje a minha convidada é super especial, é uma amiga maravilhosa, né? E aí ela vai falar muito sobre trabalho, a maternidade também, o esporte, que é a adrenalina dentro das arenas, que é os três tambores. Seja muito bem-vinda, Nath. Espero que você se sinta super à vontade pra gente bater aquele papo legal. Oh, eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez aí, todos da agência, pela oportunidade de estar trazendo um pouquinho do esporte que move a minha vida, né, de uma forma geral, assim, e bater aquele papo, né, falar um pouquinho de tudo, bem descontraído, e me perdoe aí se houver algumas falhas, porque eu sou mineira, às vezes a gente fala errado, às vezes a gente se empolga, mas vai ser bacana, tenho certeza que vai ser bacana. Uma mineira bem aracruzense, né? Já tá aqui com a gente há quanto tempo? Eu vim para cá em 2012, um pouquinho antes de me casar. Eu fui transferida, né, de quartel, trabalhava em Colatina antes. Fui transferida para a Cruz em 2012, em maio de 2012. Dezembro eu casei e aí já fiquei aqui de vez. Já foi aqui, é o Regiano. Regiano, se você estiver assistindo, um abraço para Sem dúvida você. ele tá. Espero que você esteja gostando também, né? E você também, que telespectador que tá aí acompanhando a gente, nossos amigos, estejam gostando também. Muito obrigada, Regiano, por você ter deixado a Nath aqui com a gente. Ela faz uma total diferença, tá? No dia a dia. E conta aí pra mim, pra galera que estiver assistindo, como é que é a Nath tamborzeira, porque tem toda uma história por trás que vocês nem imaginam. Antes disso, eu quero fazer um negócio que eu trouxe diretamente da casa da mãezinha. Uma lembrancinha Pra para mim, você. mentira. Olha, gente, o Papo Rural é bom demais. Ele proporciona experiências e também presente, tá? Eu já vou abrir porque eu sou ansiosa. Você não abriu, eu vou ficar brava. Não, eu vou abrir agora. Pera aí. Eu sou meio desajeitada pra isso. Só uma lembrancinha para abençoar a sua vida e seus caminhos. Nossa senhora, que coisa mais linda. Aqui, turma. Olha só. Eita. Nossa Senhora abençoe todos nós mesmos, a todo momento. Vou deixar aqui Amém. até. Vou até deixar aqui. Isso. Não sei se vai estar. Vou deixar aqui porque aqui vai Tá aparecer. indo do ladinho, isso aí. Aí, chique. Bom, falar de mim como tamborzeira é fácil, né? É uma parada que nasceu comigo. Ninguém da minha família é no meio do cavalo. Sempre tive esse fascínio. Pequeno, eu só queria passar férias na casa da tia Vani, saudosa tia Vani, porque lá eles tinham cavalo de lida, né? De gado, e montava nos pés de pano da vida e era o dia inteiro no meio do mato. E assim surgiu essa paixão. E trago comigo, é o meu respirar, assim, é acordar pensando em cavalo e dormir pensando em cavalo. Então, tamborzeira é a verdadeira Nath, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai adaptando isso na vida. Mas muita coisa aconteceu nessa jornada, então eu comecei a correr tambor com os meus 12, 13 anos, e só voltei quando eu já estava com 34 anos, que foi depois do meu acidente, que aí eu já tive o diagnóstico das lesões e das deficiências, e a depressão tomou conta, e a minha cura da depressão foi voltar para o esporte. Então, o tambor para mim literalmente é vida. Me tirou do buraco mais profundo, onde a vida acabou me colocando um dia, né? Mas é isso, tem muita coisa envolvida. 2019, se eu não me engano, foi 2019, que eu realmente pude voltar a montar. Depois das cirurgias, que eu tive os 2 joelhos operados, as lesões foram gravíssimas, foram as lesões decorrentes de acidente de trabalho, que, para quem não sabe, eu sou bombeiro militar, então é um serviço árduo, é um serviço de extrema periculosidade, e infelizmente eu acabei me acidentando e fico levando sequelas disso, né, para a vida. Mas foi o que também me trouxe outra fase, né? Então, tipo assim, em tudo dar graças, né? A gente tem que saber absorver e aproveitar o que a vida coloca no colo da gente também, né? Eu fico olhando que eu acompanhei essa fase da Nath bem de perto. A Nath não me conhece de agora e não de rede social, me conhece
Oh, meu Há Deus, um... perdão. Acontece. Ela me conhece há um tempinho, um bom tempinho atrás, eu era menorzinha. Neném. E assim, ver essa evolução da Nath, principalmente por ela ter a lesão nos dois joelhos. E se você não conhece um pouco do esporte dos três tambores, do team rope em si, são esportes que exige você ter força na perna, né? Porque tem as manobras, você tem que virar o tambor, é um esporte de velocidade. E eu falo que a cada prova que ela, né, nem treino, a cada prova que essa mulher participa, eu falo assim, gente. É uma história de superação. Eu falo que é você pegar e falar assim, não, eu quero e não vai ser isso que vai me impossibilitar. E ela mostra que não é a deficiência dos joelhos dela que vai impossibilitar ela de fazer o que ela ama, que é realizar o sonho dela a cada prova e se superar, né, como conjunto, porque não adianta só ela ser uma Não. excelente competidora. Tem que bater junto com o cavalo e graças a Deus, Deus presenteia ela com animais incríveis. Eu falo porque vejo de perto sempre que eu posso e é muito. Já É montou muito. em alguns também, né? Já, ixi, a Nath, ela me levava lá pra dar uns Os treinos lá. treinos. A Luninha ruim, hein? Tô na rede. Não, mas é o que você falou, assim, tem muita gente que vê valor em cavalo, né? Eu, não é nem que valor em si, vê preço. Às vezes compra um cavalo, desponta o cavalo e vende o cavalo porque o cavalo é bom. Eu não tenho cavalo bom, eu tenho um cavalo excelente. Porque não é qualquer cavalo que uma amazona como eu, deficiente física, consigo tocar a ponto de estar aí entre os top 10 em alguns rodeios, mesmo tendo as dificuldades que eu tenho. Então, se o cavalo não for excelente, eu não dou conta. O cavalo ele tem que estar comigo, ele tem que entender que os meus desequilíbrios não podem atrapalhar ele e daí por diante. Porque eu atrapalho, é sem querer, mas eu atrapalho, né? Mas graças a Deus, Deus colocou vários cavalos incríveis na minha vida. Por obra dele também, todos, a maioria ainda está comigo, né? Só uma que foi para bem distante, um papai do céu já levou com ele, que foi o Pop Shade. Mas eu poder conviver com esses animais, eu poder confiar a ponto de estar ali correndo com 500 quilos debaixo de mim e não me matar, então é porque eles são divino, é perfeito, é criação de Deus mesmo, e eu só posso agradecer por isso, assim, porque só quem já enfrentou aí a barra da depressão é que sabe a dificuldade que é sair disso. Né? Então, quando você acha esse caminho, que não é nem uma válvula de escape, é um caminho, porque o cavalo ele me faz ter vontade de acordar todo dia, e quando eu não estou com vontade, eles vão ficar com fome. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que alimentar, eu tenho que limpar a baia, eu tenho que me exercitar por eles. Então, assim, é uma motivação a mais para a vida seguir em frente e para eu seguir os rumos que eu quero aí. E eu acho que deve ser tão bom, porque a Nath também realizou um outro sonho, que é ter o rancho, né? E hoje Sim, ela tem sim, um rancho São Bento. sim. E não sei se vocês já assistiram filmes ou alguma série, tem uma série que a gente gosta bastante, que é a Heartland, né? E ela acorda tomando o café dela da manhã, olhando os animais dela ali no quintal dela, pastando. Isso aí. Não só os cavalos, mas todo os Toda a outros, criação, toda a né? Um criação. milhão de cachorro, gato, periquito, papagaio e tudo lá em casa. Então, assim, eu acho que é uma sensação muito, muito gostosa de você estar vivendo, né? E também traz essa inspiração através do Instagram, que ela tem o Instagram dela lá, que posta o dia a dia dela, né? A vida real, né? A maternidade, a Tudo. parte, os perrengues. Sim, sim. Então, ela mostra lá no dia a dia, e isso é muito bacana, a superação diária que ela vive em vários aspectos, né? Como atleta, como mãe, É, como dona de casa. como tudo, ali é geral. Meu esposo, ele trabalha em empresas particulares, né? Ele trabalha dentro de uma empresa de serviço a Suzano, então ele sai de casa de manhã, ele só volta à noite. Então, a lida ali, desde o serviço doméstico ao serviço braçal, é tudo eu, né? Enquanto o sol tá no céu, é eu que tô agindo. Então, assim, tudo veio de uma forma que eu falo assim, quando a gente entrega a vida da gente na mão de Deus, ele trabalha para que tudo flua de uma forma bem constante, bem, assim, entre aspas, suave. Mas eu fui obrigada a me afastar das minhas funções como bombeiro militar por causa das deficiências, né, em janeiro de 2024. E em abril de 2024, o rancho veio.
Então, assim, se eu tivesse nas minhas funções ainda, talvez eu não tivesse hoje conseguindo conciliar tudo isso, né? Então, Deus fez acontecer de uma forma que eu daria conta e que eu tô dando conta. Claro que a gente passou muito intempérie, quem me acompanha aí nas redes sociais sabe. 2 meses que a gente tinha mudado para o sítio, um incendiário jogou fogo no terreno do vizinho e esse fogo acabou com o nosso terreno. Então, a gente perdeu ali 3,5 hectares de capim saudável e um capim excelente para os cavalos. Então, eu me vi numa situação de estar com 4 cavalos, 3 bezerros e eles não teriam o que comer. Então, assim, foi um período muito desesperador. Passou o incêndio, veio inundação, coisas que os vizinhos ali do rancho falaram que nunca aconteceram. Depois que eu mudei para lá, em questão de meses aconteceram. Mas hoje, graças a Deus, ainda tem muita coisa por fazer, mas a gente conseguiu estabilizar e tá indo, e graças à ajuda. Gente, eu nunca vou ser capaz de agradecer todo o apoio que a gente teve nesse período, principalmente da galera do cavalo. O pessoal do meio do cavalo me abraçou de uma forma que pessoas que eu nem conhecia estavam ali para me ajudar. Então a gente conseguiu se reerguer, tá se reerguendo ainda por causa disso, porque a gente teve muito apoio de verdade. Então muito obrigada a todos vocês. Nunca vou poder, não vou conseguir palavras o suficiente para agradecer todo o apoio que a gente recebeu, porque foi tenso, foi fácil não. Foi tenso mesmo, eu estava um pouco longe, mas consegui ajudar da forma que dava no momento. E assim, quando você participa desse meio do cavalo, das provas, tem os acampamentos, ninguém fica... Você já foi comigo. Eu já fui. Então, ninguém fica em hotel. Um ou outro pode ficar, mas... Muito raro. A maioria gosta daquela energia, dorme em barraca, dorme em trailer, se leva a barraca, fulano vai ficar aqui, deixa a barraca pra ele, igual aconteceu aquela vez, você foi pro trailer. Então, assim, é uma coisa muito legal, todo mundo ali divide, tem se ajuda, então é muito bacana, não tem aquela divisão, não, você tá aí, e eu tô aqui, o que é meu, o que é seu é muito, muito difícil. Acontece, mas é bem difícil. E é uma outra curiosidade também, a maioria das tambozeiras não gosta de não estar perto do cavalo, deixar o cavalo no acampamento e ficar longe dele. Então a gente fica meio temeroso, assim, de não estar ali olhando o seu cavalo o tempo todo. Então, até para dormir, a gente tem que estar pertinho do cavalo. Eu não gosto. Natália, eu acampo onde for, tomo chuva, o que for. Mas eu gosto de estar onde meu cavalo tá. Ano passado não, em 2023, quando eu fui com a Nath, lá na Unesc, a gente conseguiu colocar a barraca embaixo onde fica o engate do trailer, e ficou sombra, ficou ótimo, fresquinho. Tinha instalação para energia e a gente acordava vendo os cavalos lá na frente. Que então, era de frente para os piquetes. Então é muito gostoso, é uma coisa assim que só quem passa para falar a sensação que é. Então eu recomendo muito que você um dia tenha essa sensação de contato 100% com a natureza, né? Sim. É muito bacana. Eu falo muito, porque a gente que é do meio country, principalmente do country life, da vida rodeística, a gente sofre, às vezes, uns bombardeios de quem não vive isso. Então, questiona muito por que você está fazendo isso. Você usou o rei no seu cavalo. Porque você usa espora. Gente, os cavalos vivem melhor do que eu, ó. Milhões. Vocês não precisam ter dúvida disso, que eu deixo de fazer para mim, mas para os cavalos não falta nunca, nunca mesmo. E ir num acampamento desse te mostra a realidade, porque a gente está comendo, a gente para de comer para servir o cavalo, porque o cavalo tem hora, ele tem que ter o horário respeitado para comer, até quando a gente vai competir, porque ele não pode competir de barriga cheia e daí por diante, então a gente tem que respeitar muito os horários, e vivendo o acampamento é que você realmente convive com isso. Então, sempre que eu recebo alguma indiretinha dessa aí, eu falo, vem comigo, vamos lá acampar comigo, vamos pro rodeio. Aí a gente vai ver quem é que sofre. Geralmente é o competidor, tá? Os cavalos são as estrelas, né? Os verdadeiros atletas são eles. Pra você ter ideia, tem veterinários disponíveis ali pra ele. 24 horas. 24 horas pra qualquer coisinha, seja assim, saiu da prova, tá com a respiraçãozinha um pouquinho diferente, veterinário. Antes da prova, não quero ele dolorido não, acupuntura, massagem. Você fez massagem quando? Eu nunca. Às vezes eu volto travada por causa das lesões, aí eu vou lá no Léo Mário, que faz acupuntura em mim, e ele me libera lá na marra, mas
Geralmente é primeiro o cavalo e o cavalo rende melhor, não é frescura, né? Tem muita gente, Com é certeza. frescura. Não é frescura, nunca vai ser só um cavalo. Ele, se ele estiver bem, sem dor, bem alimentado, bem suplementado, ele vai fazer o melhor, ele vai dar o melhor dele, sem dúvida. E isso pra gente é muito importante, é mais do que importante, é essencial, né? Então é isso. Em relação as pessoas, né? Esses dias eu até fiz um Reels no Instagram falando sobre a lei, que agora o rodeio é oficialmente esporte aqui no Glória nosso a estado. Deus. Obrigado, Casagrande. Obrigado, Exato. Coronel Wellington. Então, assim, uma senhora, a gente via, né, que ela não tinha o conhecimento, então a gente não pode também atacar a pessoa Não, assim. muito pelo A contrário. gente tem que ensinar, né? E assim, quando eu falei com ela, eu respondi ela foi e aplaudiu a resposta que eu dei. Então, a gente do rodeio, né, tá aqui pra mostrar pra vocês, eu com a internet, a Nath com a vida real que ela leva como atleta. Então, a gente tá aqui pra mostrar que não existe maus tratos aos animais. Eles são muito mais bem cuidados do que os competidores. O Adriano teve aqui na outra semana e também falou a mesma coisa. Ele, como peão em touros e também, né, agropecuarista, tem também autoridade para falar. Então, a gente tá aqui para quebrar esses tabus, essa mentalidade que tá lá atrás ainda, vindo lá de trás, que hoje tem leis que protegem os animais, muitas leis. Muitas leis Você e é são penalizado. rigorosas. Sim, tem até lei que você responde com prisão. Além disso, a gente competindo nos três tambores, principalmente, tem um juiz de pista, que quando você sai da prova, você tem que parar na porteira, rodar o seu cavalo na frente dele, ele passa a mão na barriga do seu cavalo, que é onde a gente tem o contato ali da espora, porque se houver um mínimo arranhão, você está desclassificado da prova. Acabou seu investimento, acabou sua prova ali. Então, assim, é bem, bem rigoroso. E outra, tá chegando a Expo Aracruz, que é um evento grandiosíssimo aqui da nossa região. E quem tiver curiosidade, passa ali naqueles galpões dos torneios leiteiros, da exibição de animais. Cara, os animais com ventilador, os animais tomam banho de hora em hora praticamente quando tá calor. Os animais têm cama seca, não fica fezes, urina, nada em volta. São animais premiados, são muito bem cuidados, enquanto o peão que tá tomando conta dele tá numa rede pendurada ao lado, porque não pode nem sair de perto. Então, quem fala, né, quem milita contra exposições, rodeio, vai lá, cara, vai perto. Chega perto, pergunta aquele peão para você ver. Ele tá ali se sacrificando para que o animal esteja bem cuidado em todo momento que ele estiver ali naquele local. Então não atrasa água, não atrasa comida, nada. Então assim, a gente tem que começar a ver as coisas com bons olhos, né? E até porque é patrimônio cultural, né? Não é só rodeio, a gente é cultura. É cultura, é tradição. Não começou agora, não começou com esse boom que teve depois da pandemia. A luta do rodeio se tornar essa dimensão toda que ele vem ganhando, É começou, ó, antiga. há muito tempo, há muito tempo. Vamos botar uns 70 anos? Ah, eu acho que mais. Acho que Pra vocês terem mais. ideia. Então, começou lá fora para pessoas daqui de dentro ir para lá, aprimorar e trazer para de pouquinho em pouquinho a gente ir ganhando o espaço, né? Igual hoje, o Papo Rural mesmo ganhou seu espaço Glória a na Deus. parte da tecnologia, entendeu? É mais um grande espaço. Aí tem as provas que são oficiais, você tem lá, poxa, um site que é SGP o Sistemas. SGP, que você vai lá, procura, você vê tudo, ganhos, cavalos, tudo, Joga o tudo, nome do tudo. cavalo, já vem a ficha completa com que cavaleiro ele competiu, melhores tempos, piores tempos, média. Também a árvore dele, né? Isso, a Genealógica. genealogia do animal. Hoje em dia, os animais de competição, principalmente, tanto na linhagem de trabalho, né, do Hashotting, do Timpani, quanto de corrida, são animais que têm, eu falo, tem mais documento do que a gente. Os bichos têm tudo lá de avós paternos, tataravós paternos, maternos, e é isso que define muito, assim, o grau de habilidade do animal. Muitos produtores, reprodutores, né, se baseiam só nisso e nós competidores nos baseamos na habilidade. É impossível uma mãe habilidosa com um pai habilidoso vir um bicho totalmente sem habilidade. Então, mesmo que ele não dê certo no tambor, ele vai dar certo em outra modalidade, porque o quarto de milha, para quem não sabe, é a raça mais versátil
né? Os cavalos de habilidosos aí. Tanto que o Congresso Brasileiro é incrível. Você se perde na quantidade de arenas e na quantidade de provas que tem, né? Cada arena com um tipo de prova e é incrível. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas temos planos. A gente vê também pela internet isso hoje em dia, que assim, são circuitos cada vez que estão melhorando mais. Mas, Cada vez mais. Agora, ainda mais em eventos grandes, como o Colorado, o Jaguariúna, o Barretos. A gente mesmo pode falar da nossa Expo. Da sim, nossa Expo aqui de Aracruz. A gente pode falar de Aracruz, a gente pode falar de São Roque, que tá ali pertinho. isso aí. A Unesc também. O Sim, tem MEC, movimentado o o nosso MEC estado. O Ranch. Mac Ranch agora veio com uma estrutura absurdamente boa. Além disso, né, a gente teve aqui em fevereiro a prova do Ranch Triunfo, né, o Grand Sim, Prix da nossa amiga Nanayana aí, que veio fomentar o esporte, que foi a pista mais rápida, né, do Espírito foi. Santo até hoje. Recordes batidos. Eu mesmo bati recordes pessoais lá, consegui meus 18 tão sonhados. E foi, assim, uma prova sem detalhes, foi impecavelmente boa. Então é muito bom e dá uma sensação muito boa de orgulho, assim, né? Poder falar que na nossa cidade a gente tem toda essa estrutura e muito próximo aqui, Colatina, né? Que é o Mac Ranch é em Baunilha, que é onde fica o meu winner, né? No CT Álvaro Quep. E lá eles não só, né, nos três tambores, mas principalmente no laço, né? Laço em dupla, lá Team Penny, o laço Não, é é o Team Team Hope. Hope. Team Hoping. E em maio agora a gente teve lá com o Paulo Miúdo, que é O... o campeão nosso aí do Ranchorting e fez o curso para nós. É Ranchorting, né? Mas a gente encurta para Ranchorting mesmo. E o curso foi excepcional e aí abriu mais essa portinha ali no Mac Ranch. Então em breve a gente vai ter lá também, Marinho prometeu essa prova pra gente lá do Ranchorting. E é um esporte assim para amadores, para criança, para adulto, é muito bacana mesmo. Eu já consegui acompanhar no ano passado em Jerônimo Monteiro, né? O Ranchort. Então é muito bacana. A gente via lá pais com os filhos participando e é muito tranquilo, né? É um esporte, como a Nath disse, para amador, para profissional. Lógico, todo esporte tem Sim, do principiante ao master, profissional, né? isso aí. Então, é uma coisa que vai ter gente ali para te ajudar, não fulano, aquela injeção de ânimo. Ah, não deu certo agora, mas se você tentar de novo, vai ser bom. E é bom ter também essa parte do run short para cá, porque ele é mais daquela área ali do Rio de Janeiro, para Minas Gerais também Minas tem Gerais. bastante. Então, tem também Paraná, esses lugares Isso, assim. Então, aqui tá começando a chegar com mais força. Eu acho isso, isso muito bacana, né? Tem muita gente também do Rio, de Minas, de outros isso. lugares que vem participar dos Três Tambores, da prova de laço. Então, é aquela troca muito, muito bacana, você rever amigos. Então, é um esporte, né, que liga Isso muito aí. as pessoas. Eu tenho amigos de São Paulo, Rio, que eu nunca tive a oportunidade de estar ali pessoalmente, mas que batem papo comigo e que trocam experiência e que dividem emoções, que vibram nas minhas vitórias, assim como eu vibro na deles, sem nunca ter se olhado olho no olho, a não ser pelas telinhas, né? Então, o esporte, ele une o povo de uma forma, assim, maravilhosa, né? Que é isso que a gente precisa mesmo, nesse mundo tão virtual que a gente está vivendo. Até uma amiga minha, hoje ela tem duas garotinhas competindo, e ela falava que, tipo assim, ai, Nath, será que eu invisto? Será que eu compro cavalo para as meninas? Eu sempre falei, faz, velho. Faz, dá cavalo. Cavalo traz responsabilidade, traz compromisso, traz comprometimento e tira das telas, tira desse mundo torto que a gente está vivendo um período bem difícil, assim, da humanidade, né? Então, trazer a criança ou adolescente para o meio do cavalo vai te livrar de muitos problemas. Vai te dar gasto? Vai, porque é caro. Mas vai te livrar de muitos outros problemas aí, pode ter certeza. E falando em garotinhas competindo, eu sei que tem uma Sim, garotinhazinha pequenininha chamada Laura. Eu sei que ela vai sim. assistir. E eu vou dar um oi pra ela, tem muito tempo que eu não vejo, ela deve estar maior que eu quase. Tá, não, ela é gastotinha ainda. Então, Eduardo, tem como soltar a foto da Laurinha Laurinha, aqui? Que a Nath falou agora, né, da criança no meio do cavalo, e eu acho que é muito sim. bacana.
Aí, Vocês nossa vão... garotinha. Olha só ela aí, ó. A Laurinha agora tá com quantos anos? 8 anos ela fez agora em abril. Esse é o Esse é o diferente. É o diferente. cavalo que eu também corro. Só que o nome dele faz jus a ele, né? O nome dele é diferente que Falcão, é do Aras lá de Itaúna, Minas, Aras Falcão. E ele é um cavalo que ele é de uma docilidade, de uma paciência e calma absurda. Mas com ela ele não corre, gente, em correr com a velocidade que ele corre comigo. Ela monta, ele sabe que é ela, ele se adapta a ela, ele vai no tempo dela, com muita calma e paciência, e é meu xodózinho. Foi um dos recordes de pergunta aqui, quando eu lancei a caixinha, foi sobre ela, como meu coração fica e tudo mais. Bom, eu que sou responsável pelo treinamento dela e do diferente hoje, e eu tenho um orgulho absurdo. Se eu tenho medo? Medo eu tenho de morrer sem fazer o que eu tenho que fazer nessa terra, né? Claro que eu vou cuidar pela segurança dela, corre de capacete, com equipamento de segurança, mas eu quero que ela viva o que ela quiser viver. Eu nunca forcei ela a nada. E respondendo já uma das perguntas da caixinha aí, ela corre porque gosta, galera. Eu não precisei nem falar assim, Verdade, monta tá? aqui. Não. Dentro da barriga ainda, eu ia mexer com os meus cavalos, ela já se revirava lá dentro. Então, ela gosta de verdade, é dela. E hoje já tá correndo sozinha, graças a Deus. Eu vejo assim, eu posso falar, porque quando a Nath tá nas provas, ela que comanda. Ela vai pra cima do cavalo, ela que aquece. Ela que aquece, ela toma que ele de aquece. mim, aquece o cavalo. E pós-prova, é a Nath doida pra liberar o cavalo, deixar ele descansar, e ela não, mãe, deixa eu dar uma tá. voltinha. E deixa eu dar a volta e chamar a coleguinha, eu falo que eu vejo. Ela é terrível. Mas assim, tem mais perguntas pra gente aí na caixinha? Tem Você sim. selecionou algumas? Selecionei. Agradeço a todo mundo que mandou, tá, galera? Foi uma interação assim que eu não esperava. Aqui, ó, Isadora tá vendo aqui na mesa. Vou mostrar pra vocês, ó, só pra vocês entenderem a quantidade de perguntinhas que chegou aqui, ó. Só um pouquinho. É muita. Só um pouquinho. Então tem meu irmão do coração aqui, Baioco, passando para dizer que que eu e a minha família estamos sempre na torcida. Tamo junto, mana. Tamo junto mesmo, pra sempre. Você sabe, pode contar comigo. O Baioco, pra quem não sabe, já montou touro. Deu uma parada, não é mesmo? Mas morde vontade de voltar, que eu sei. Vive nos gosto. treinos de Otto aí, né, Otto? Teve outra aqui que foi muito bacana, que Yara Peroni mandou para mim aqui, ó. O que você falaria para você mesmo lá de trás, quando você estava começando? Cara, isso me fez refletir. Caramba, e como? Isso me fez voltar no túnel do tempo e puxar muita coisa. Mas eu diria que todo esforço foi válido, que eu não estava errada. Você acertou, menina? Ainda bem que você não parou. É isso que eu diria e é isso que eu digo para a maioria das mulheres. Porque assim como na minha profissão, no meio do cavalo também, a mulher tem tomado um espaço grande, cara. Então a gente tem aí hoje Thaisa Ribeiro aí como a amazona mais rápida, né? Batendo recordes e sendo amadora. Então, tipo assim, não só no esporte, mas na vida a gente tem visto mulheres aí empoderadas e firmes nos seus propósitos. Então, é isso que eu diria para minha Nath pequenininha lá. Ainda bem que você não parou. Então, assim, também, para quem não sabe, os Três Tambores, né? Ele foi criado justamente para implementar as mulheres no rodeio. É um esporte que foi criado para a categoria feminina e, ao decorrer do tempo, foi criando outras categorias, Sim. A masculina, mirim, jovens, amadores e até chegar no nível master. Hoje a gente tem até rodeios, igual Mutum, Expo Mutum, eu corri em Una, que era misto. Era Isso homens mesmo. e mulheres disputando junto e mostra muita coisa, porque a gente ficou pau a pau ali com eles e não tem essa briga não, graças a Deus. Então o esporte hoje ele abrange tudo, né? Mutum, inclusive, vai ser um festão esse ano, gente, quem puder ir vá. Vai estar correndo lá? Quem dera, não vou conseguir, não cara, vai. não vou. Quer dizer, futuro a Deus pertence, estamos no processo. Isso. Magnum, você sabe que eu quero ir, mas tá difícil no momento por causa de data, né? Não, nem sempre bate tudo. Que é outra perguntinha aqui que me perguntaram quando eu estava ainda atuando como bombeira, como é que eu conciliava a agenda de provas com a agenda do quartel, né? Para quem não sabe, o Corpo de Bombeiros aqui no Espírito Santo, a escala é 24/72, ou seja, 24 horas exclusivas no quartel, você não pode sair a não ser por ocorrência, e 72 horas, ou seja, 3 dias de folga.
Claro que o primeiro dia você não consegue fazer muita coisa, você está exausto das 24 que você trabalhou. Mas eu conseguia conciliar dessa forma, porque às vezes eu já saía do serviço indo para a prova. Ou então, se caía junto com o meu serviço, eu trocava serviço, porque a gente tem essa possibilidade de trocar serviço com um colega, trabalhar para ele ou antes ou depois, e conseguir conciliar com a agenda de provas, né? Eduardo, tem como você colocar um videozinho da Nath competindo pra galera ver que mesmo ela tendo, né, a deficiência nos joelhos, ela tem um desempenho excelente. Essa Isso. daí foi Laranja da Terra agora. recente. Isso, de 30 de maio a 1º de junho. Quantos que conjuntos? Foram com o Mirim, se eu não me engano, 28 conjuntos. E você ficou entre as 10? Fiquei entre as 10. Rapaz, você tá voando, hein? Foi esse troféuzinho aqui veio de lá. Esse é o winner? Esse é o Winner, meu Puguinha. É um cavalo extremamente Ele é ligeiro, ligeiro. com muitos 17 na carreira dele, não comigo ainda, mas trabalha muito. Ele era um cavalo que não sabia trabalhar dessa forma que eu corro, usando o pito para me prender na sela, né? Que eu me seguro na sela. O Álvaro. E o Álvaro foi quem, vamos dizer assim, fez desabrochar essa flor aí, lapidou esse diamante. O Álvaro, inclusive, é o responsável por eu ter o Winner na minha vida, ele, meu esposo, que o Winner foi um presente do meu esposo para mim, quando eu tive que aposentar a Máxima, que era a minha égua conjunto, né? Ela lesionou e o Álvaro descobriu o Winner para mim e falou comigo assim: eu ganhei tudo que eu podia enquanto eu corria no avô desse cavalo, então é possível ele não dar certo. E eu trouxe o Winner e o Álvaro, com um mês, já me colocou, eu fiquei em nono lugar, lá em Ecoporanga, também um rodeio apertadíssimo, e com um mês que o cavalo tava comigo. Então, assim, né, o Álvaro é um treinador aí que, literalmente, Álvaro, você sabe, eu tiro o chapéu pra você. Tem que tirar o chapéu mesmo pra E ele. tem que falar pra você, porque eu chamo ele de senhor, ele fica com raiva de mim. Mas eu sou militar, todo mundo é senhor e senhora, é um trem que eu não, né, não dá, mas... Cara, só quem vive com o Álvaro, quem vê o trabalho que ele faz. Ele é um grande E profissional. mais uma vez, parabéns, porque ele conseguiu um feito gigante com uma amiga minha, Bia Prati, te amo. Ela conseguiu o primeiro 17 da carreira dela na Unesc esse fim de semana passado, com um potro de 4 anos, que ela está começando a montar nele agora, começando a formar conjunto. É o craque, né? O craque Freedom Live. Então, parabéns, amiga, parabéns, Álvaro. CT Álvaro Quiepe, para quem não conhece, fica lá dentro do Mac Ranch, em Baunilha, e tem aulas para iniciantes, para crianças. Então, é um centro de treinamento completo. E é muito legal conhecer, você sabe como é que é a estrutura lá? É muito bom. É não, lindo, sem falar cara. que o Álvaro, ele é um profissional, assim... Nossa, ele é um profissional sem palavras, Sem né? A gente palavras, fica não. até sem o que falar pra É ele. de tirar o chapéu. É de tirar o literalmente. chapéu. E nesse daqui, você lembra o tempo que você fez? Eu fiz um 14.900 e que foi... entramos pra média mesmo ali, foi o que me botou no top 10. Isso aí foi a passada da final. Eu tava com 15 no dia anterior, no sábado, e fiz um 14.900, aí passei na frente de Tá algumas meninas. ajustando a cada prova. Cara, foi muito bacana, porque a campeã desse rodeio, na final, fez 14.200. Então, assim, imagina, do primeiro ao 10º, 700 milésimos, assim, é muito bacana o rodeio por isso, porque só se define na final, né? E foi bem apertado, coraçãozinho. Tanto que na hora que me chamaram, eu não tava nem prestando atenção, porque eu não achei que eu ia entrar. Porque foi muito apertado, né? E muita menina boa. Então, eu não achei que eu ia entrar entre as 10. Não, na hora que me chamaram, chorei bonito. E esse aí da Expo? Mostra pra gente também. Esse foi o da Expo 2023, 24ª Expo Aracruz, que eu vim sozinha. Álvaro teve que ir pro... se eu não me engano, foi no Icambi Ranch, lá em Minas também, uma prova excepcional lá em Caratinga, uma das principais, assim, do Brasil. E eu vim sozinha. Como diz o Álvaro, autodidata, eu e o diferente, e a gente conseguiu galgar aí o 6º lugar, numa competição também, tinha mais de 20 meninas, então foi assim... Eu tava, hein? Ela assistiu, ela filmou, graças a Deus, que naquela época não tinha Tássio Júnior ainda para filmar nossas passadas, então ela compareceu lá e viu tudo desde o início, fez uma cobertura completa, top, por falar nisso. Obrigada. E nós trouxemos aí esse prêmio para casa no 6º lugar, que eu nunca imaginei assim. E o diferente é um cavalo que chegou para mim em 2022, que começou a me mostrar que, tipo, eu era muito assim, só café com leite, eu corro porque eu gosto, e literal eu corro porque eu gosto, mas eu não me via
nunca galgando o 10º lugar, o nono e daí por diante. E o diferente, eu acho que quase todos os rodeios que eu corri com ele, a gente pegou uma rebarbinha aí, sempre no top 10, e o Winner tá mantendo, graças a Deus. Mas é claro, assim, gente, tambor, é uma perguntinha aqui. Ah, o conselho para quem quer começar é difícil, exige muita técnica, muita paciência. E assim, 99% de derrotas, 1% de vitória, mas esse 1% te dá uma energia para você É continuar. injeção de ânimo. É injeção de ânimo e vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. A cada rodeio que você vai, né, eu vou como telespectadora, como torcida, eu vejo que são ali metas que você bate que você, não, no próximo vai ser melhor. E a Nath acabou de falar isso, porque ela não imaginava. Não. E falando em imaginar, como você se imagina, porque a 26ª Expo tá chegando dentro de casa, prata da casa, podemos falar, é mineira, mas é mais nossa agora do que lá de Minas. É. Aí, como que você se imagina lá na Expo? Como tá a expectativa, os treinos? Excelente, graças a Deus. Antes da Expo, agora a gente está indo para São Roque também, vai ser gigantesco. Acho que não lembro a última vez que deu tanta menina para correr uma prova igual está sendo em São Roque. Nosso acampamento vai ser apertado esse ano. Lá em São Roque é diferente, tá? Ano passado você esteve lá. Tive também. Como é que foi? Foi bom, não premiamos, porque eu sofri um acidente no primeiro dia, o cavalo escorregou no verdade. parador, a gente caiu bem feio, eu bati a cabeça, então eu fiquei meio atordoada. Mas corremos bem, ainda ficamos em 11º, também mais de 25 meninas de São Roque, lotou ano passado. E a gente ficou em 11º por um beicinho de pulga. Acho que foram 7 milésimos que me tiraram do 10º lugar. Um rodeio que é sempre muito esperado por todos, assim como a nossa Expo, que todo mundo quer correr. E é um diferencial aqui da nossa Expo, é que corre de dia, né? Então, não limita a quantidade de competidoras. Tipo assim, é bem amplo, dá para todo mundo correr. Cavalos que estão aí iniciando no rodeio é excelente, porque aí não tem a questão dos fogos para entrar na arena e tudo mais. E eu me imagino bem, correndo bem, é o que eu sempre falo, e é uma das perguntinhas aqui, o que passa pela minha cabeça nos segundos ali antes de entrar na pista? Eu sou muito concentrada. Quem me conhece em prova aí sabe que é muito raro eu ficar nervosa. Eu sou de boa, mas eu sempre tô ali orando, aquecendo meu cavalo e orando. A oração é minha melhor amiga. E eu tenho isso para mim que eu aprendi num curso que eu fiz de tambor, que é a mentalização. Então, eu mentalizo eu passando pelo percurso perfeitamente e terminando a prova bem. Não interessa o tempo. Então, é o que, tipo assim, eu sempre falo para as meninas que estão começando, procura se divertir e fazer uma boa passada. Não se preocupa com o tempo, porque isso é consequência. Então, eu vou para a prova porque eu gosto de correr, porque é parte de mim e eu tenho que me divertir. Eu fui num rodeio uma vez que eu, tipo assim, eu me frustrei. E quando eu me frustrei no rodeio, eu falei, o próximo eu não vou. Não é isso que eu busco pra mim. Eu não tenho que me frustrar fazendo uma coisa que eu amo tanto. Então, eu não quero esse nível de cobrança, porque eu não sou profissional. Eu corro por gostar, e se vier um troféuzinho, é consequência do meu empenho em gostar tanto desse esporte, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, não vira um trabalho, não fica uma coisa chata, vira assim, uma diversão mesmo. Então, pra Expo, só coisa boa, igual tem sido nas outras. Em nome de Vai Jesus. ficar entre as 10 que eu sei. Ai, meu Já Deus. estou prevendo. Olha a pressão, olha a pressão. Não, Dentro já de casa sei. já dá um frio na barriga e ainda estão botando pressão. Não, mas vai ser bom. Nos Vai, outros anos sem fez bonito, dúvida, sem esse dúvida. ano não vai fazer, ainda mais Em tá nome fazendo de um conjunto excelente com o Winner. Semana que vem em São Roque vai ser um super evento, né? A PBA-CF vai estar lá. Então vocês vão correr num solinho vai diferente. lotar. Vocês vão correr num solinho abençoado, Amém, dimensional. amém. Então, assim, eu torço muito, né? Tem mais perguntas? Mais alguma? Deixa eu ver aqui, ó. Tinha uma bem interessante. Aqui, vamos ver. Gente, é muita pergunta. Obrigado mesmo, tá, galera aí que mandou. Depois ela vai responder lá no Instagram de vocês, que eu tenho certeza. Isso aí. Vou mandar todo mundo lá. Um sonho que eu ainda gostaria de realizar no esporte. Parece uma pergunta boba, mas eu sendo uma deficiente física, que pela ABQM, Associação Brasileira de Quarto de Mil, eu deveria correr com atletas handicap, que é níveis de deficiência.
E eu não corro, porque aqui na nossa região as provas não chegam a handicap. Eu acho que no estado aqui eu sou a única deficiente que corre, né? Tambor. Eu acho que eu já realizei tudo que eu um dia sonhei. O meu sonho, quando eu estava em cima de uma cama com as duas pernas operadas, era montar de novo. Então, montei de novo. Outro sonho era impor velocidade. Hoje eu corro com velocidade. Igual eu falei, eu nunca sonhei isso aqui, trazer o troféu para casa. Claro que eu gostaria, mas não era o objetivo. O objetivo era correr bem. Então, assim, os sonhos a realizar correndo tambor é continuar correndo. Não parar. Não tem um sonho específico, não. O que me move são essas quatro patinhas aí. Então, você falou sobre você ter que correr com os handicap. Você conseguiu, que eu lembro que uma vez você falou pra mim, correr, usar aquele nylonzinho? Eu tenho a autorização, né? Claro que isso não serve para qualquer prova. Alguns juízes atestaram as minhas deficiências, então eu tenho autorização de correr com um elástico americano, que é igual ao elástico de dinheiro, um pouquinho mais espesso, segurando meu pé dentro do estribo, porque eu tive muitas dificuldades e eu caía muito por causa. Tem a foto, não tem? Que eu mandei. Não. Não tem? Não tem, mas no Instagram dela tem, turma. Não, a foto correndo com o joelhinho. Ah, tá, tem. Você consegue pôr aí, Eduardo, por favor? Não, Aí ela atuando. Eu trabalhando. Essa aí. Foto. E quem é que tá aí na foto? Essa é a Lena. Minha ela... pioneira, minha Eu já guerreira, montei nela, tá? Minha rainha, ligeirinha. Super ligeira, quase me jogou pra fora uma vez. Quase me cuspiu. Mas é mansinho, um amor. Isso aí é o que acontecia. Eu perdia, o meu joelho se solta, literalmente ele sai do lugar. Eu perdia o estribo. Eu acho que a outra foto tá em sequência, que é o tombinho. Quando para o animal. Não, essa é a minha base aí, minha família, meu tudo. Meu maridão. A Laurinha. Tem. Deixa eu ver. Não tem. Não veio? Não veio. Tem na sequência dessa foto aí, na hora de parar ela, infelizmente eu não tinha onde me apoiar, a perna tava fora do lugar, tava solta e eu acabei caindo. Mas premiamos ainda assim, a gente terminou a passada mesmo com o joelho fora do lugar, mas é isso que acontece. Então eu perco em alguns momentos o movimento do joelho para baixo, montando. Eu não posso apoiar no estribo, se eu apoiar o joelho sai do lugar. Então, graças a essa situação, eu tenho a autorização de correr com a borrachinha de baixo, que prende a espora no estribo, mas é uma borrachinha bem sensível. Qualquer solavanco, ela se solta e eu consigo, não fico presa, né, ao cavalo, que essa é a regra. Pela Associação Brasileira de Quarto de Milha, ninguém pode correr com nada que se prenda à sela para evitar que o cavalo saia te arrastando e o acidente seja tão grave, né? Então, a gente vê, né, que os esportes que envolvem rodeio em si, as provas cronometradas, laço, a montar em touros, os três tambores, tem também o bulldog, que é loucura, eu acho aquilo loucura demais, eu acho muito bacana. É muito bacana. Vocês têm que entender que é só pra quem é apaixonado. Eu tenho vontade, mas você tem que ter 100% de vontade, Isso porque aí. tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Você não tem que ter coisa de se sujar, aquela situação de machucar, sou sensível, é pancada. Mulheres muito ladies não entram pro tambor, porque não dá pra usar vestido depois, amor. Canela é só hematoma, corte, que o tambor bate ali com uma pressão, amor, que faz. Você só sente depois. Não, sente na hora também. Eu já tive que parar passadas de dor. O bom mesmo é quando cai poca a cabeça, né? Já aconteceu também. Quando eu tava voltando a montar ali com a minha deficiência, eu tinha uma égua que parava muito com as mãos e ela me lançava pra frente, né? Então eu voava por cima da cabeça dela, caía. Laurinha pequenininha de fraldinha chegava pra mim e falava: pode isso, mamãe, pode ficar caindo desse jeito. Me zoava ainda. Pra que eu quero inimigo se eu tenho Laura, gente? Gente, vocês não estão entendendo como é a Laura. Minha maior incentivadora também, tá? Porque chora, vibra comigo, tem passadas que eu só consigo ouvir a vozinha dela, porque eu tenho isso também, tá, galera? Eu me concentro tanto que quando eu vou entrar na arena, dá um zunido no ouvido, eu escuto me chamar, eu entro. Hoje eu faço um esforço absurdo para ouvir o Álvaro, que eu tenho que ouvir, que durante a passada ali ele dá dicas, puxa, solta e assim vai. E eu tive que aprender a ouvir ele, mas a voz da Laura, onde ela estiver dentro da arena, eu escuto. É impressionante. E ela tá sempre ali e ela vibrando, tá? Se emociona, é muito bacana. Beijo, minha princesa. Te amo. Eu falo que eu vejo, né? A Laurinha, ela chora, ela vibra, a Nath termina a passada, ela corre, abraça.
pega cavalo. Pega cavalo. É uma mistura de coisa, mas é demais. Na próxima você vem aqui, você traz ela. Se Deus quiser. Que eu sei que ela vai falar mais que a gente. Ih, se Deus quiser, a próxima vai ser porque ela tem mais medalhas que eu já, tá? Aí, ó, viu? Ela Tá? já, as escolinhas da vida aí, ela tira as medalhas com força. Isso é muito bacana, né? É. Então, eu quero que agora, Nath, você como mãe, competidora, bombeiro e toda essa bagagem, você tem todo esse currículo aí, né, cheio. Um conselho para as pessoas da futura geração, alguém que também já tem assim uma idade mais avançada, mas tem vontade de participar, não só dos Três Tambores, mas que tem um sonho assim que tá meio guardado ainda e falta aquela injeção de ânimo, aquele incentivo. Qual é o seu conselho, aquele ânimo que você vai passar agora para a pessoa? Se tá no seu coração, se Deus colocou aí, é porque é possível. Por mais distante e difícil que pareça, é possível. Eu, para estar onde eu tô, eu me esforcei muito, lógico, e eu voltei numa fase muito difícil que foi a pandemia. Então as provas encerraram, ninguém corria, até para treinar a gente tinha que ter horário para não encontrar ninguém e tudo mais. E eu tinha isso para mim, que eu ia voltar e que eu ia voltar a correr com velocidade. E fui muito criticada, muita gente tentou me colocar para baixo, me atrasar, mas Deus estava falando comigo o tempo todo e eu dormia e acordava pensando nisso. Então era possível e é possível, né? Quem conhece o nosso esporte sabe, não é viável e cientificamente plausível explicar o que é montar um esporte de velocidade sem usar os joelhos. E essa é a minha realidade. Como? Deus explica. Doutor Pedro, meu médico, ele fala comigo direto, que ele olha os exames e ele não vê aquela idosa de 90 anos do exame na frente dele. Gente, explicando a grosso modo, não era para eu conseguir andar sem uma bengala. Né? Eu não tenho joelho para aguentar a estrutura do meu corpo. E eu consigo. Então, se eu consigo, todo mundo consegue. Esse aí eu falo para muitas meninas que têm medo de começar, têm medo de correr. Se eu consigo, todo mundo consegue. E é verdade. Não tem idade. Claro que quanto mais cedo, mais lapidado você fica com o passar do tempo. Mas tem, se eu não me engano, Mary, ela tem 76 anos e corre nos Estados Unidos com as grandes e ganha provas e treina seus próprios cavalos. Então, a idade nunca foi empecilho para nada e o empecilho está aqui, ó. Quem me segue sabe, é uma frase que eu uso muito: o seu limite é a sua mente. Se a sua mente está de acordo com o que o seu coração está pedindo, você chega onde você quiser. Não desiste, não. É isso. Um super conselho para você aí, né? Para você não desistir, independente de qual seja o seu sonho. Independente da área, vai. Vai então, e faz. expectativa para a Expo daquele jeito. Daquele Vamos jeito. estar lá. Em mostrando tudo para vocês, pode ter certeza, eu vou estar lá mostrando, né? Quando eu digo vamos, eu, a Nath e todas as minhas que estiverem lá participando também. Espero que você tire um tempo para estar indo, né? Conhecer, você pode chegar, trocar uma ideia. O horário é muito bacana para levar crianças, que durante o dia, então, tipo assim, as crianças podem, o parque fica aberto também, Isso. Então dá para aproveitar mais com as crianças durante o dia, as provas funcionais, se eu não me engano vai ter laço também aqui na Expo, né? Então as provas funcionais são ao dia, e isso facilita muito para quem quer trazer as crianças para brincar, para ver as exposições, para ver as provas funcionais. Então de manhã até de noite tem a Expo Aracruz e a gente conta com vocês lá. Isso mesmo, ó. Então não fica acanhado, chega, pergunta, fulano, porque eu sei que as meninas vão responder, tá bom? Elas são super gente boa, são... Ixi, com criança então, pode ter certeza. Mas tome cuidado, não chegue também de qualquer modo perto dos animais, porque... reflexo. Eles são animais. Às vezes eles saem da pista muito afobadinhos, porque acabaram de correr, então fica um pouquinho mais difícil controlar, mas a gente avisa também. A gente fala, cuidado, pessoal, correu agora, tá meio agitado e tal, mas o pessoal entende bacana, é bem legal. Eles respeitam bem. Então, esse foi o nosso Papo Rural de hoje. Eu espero ver você aqui muito mais vezes, porque foi difícil trazer essa mulher aqui, tá, turma? Foi difícil. Gente. Mas vocês vão ver muito a galera do chapéu aqui, que agora tá sendo frequente, graças a Deus. Graças a Deus. E a gente tem muitos talentos aqui na nossa região, Com certeza. Então, a gente tem que... Eu agradeço muito essa valorização, porque às vezes a gente fica apagadinho ali e tem muita gente apostando na gente. Assim como o Adriano veio aqui e falou...
E isso foi muito bacana, muitos amigos que nos apoiam aqui dentro da nossa cidade. Então, um grande abraço aí para todos os meus parceiros que estão comigo, Bruforte, Madeza, é o pessoal daqui de Aracruz mesmo, que sabe o tanto que a gente luta para estar nesse meio e nos apoia. Então, só minha gratidão, um abraço a todos aí por esse apoio e tamo junto. 2025 ainda não acabou, mas 2026 já é nosso. Isso mesmo, tem muita água para rolar ainda, hein? Então, gente, eu agradeço demais a presença de vocês aqui, né? Através das nossas telas, das nossas lentes, acompanhando mais um Papo Rural rodeístico. Amém! Eu acho isso muito bacana, eu adoro trazer os competidores aqui. Então, espero que vocês gostem bastante. Sigam a Nath, fala o seu Instagram pra galera. Facílimo, @NathHorse, não tem erro. Então, ó, já sabe, segue a Nath, ela posta conteúdos diariamente. Principalmente se você quer ver mais sobre as provas. E então vocês vão adorar o perfil dela. E a gente vai se despedindo, infelizmente. Acabou. Né? Mas vai ter outras oportunidades. Vai sim. Beijo pra família aí que tá assistindo. Todo mundo falou, ó, manda o link, eu quero ver. Então, beijo família, amo vocês. Obrigado pelo apoio. Quero agradecer, né, a todas as pessoas que me apoiam, a agência principalmente. Eduardo, patrocinadores pra gente, por favor. E agradecer, mandar um abraço, né? Um beijo pra minha mãe também, que foi me buscar hoje pra eu estar aqui fazendo esse pod. A Natália, que tá sempre me apoiando ali nos bastidores. Vocês acham que não, mas ela tá nos bastidores 100% Sim. comigo. E a você, Nath, que sempre tá me incentivando a continuar, né? Fazer o que eu tô aí trilhando nas redes sociais. E agora vamos falar de patrocinadores. Temos a Andrade Júnior Construtora, você já ouviu falar? Já ouvi, acompanho aqui no podcast, sempre tô vendo. Isso aí. Já entrou no Instagram dele, já sigo. E viu que a estrutura deles de trabalho é gigante, né? Qual o próximo? Temos a Voi, porque se a gente tá aqui no ar agora, é por causa da Voi. E sempre que a gente vai também em eventos, tem os stands da Voi e são excelentes no trabalho que eles proporcionam aí. Hidrotec, você já ouviu falar da Hidrotec? Também. Eles têm um trabalho que é irrigação e nutrição inteligente. Sim. Se você precisar de irrigação e nutrição inteligente, você estiver na prova, lá longe, você consegue, ó, pelo telefone. Tudo pelo telefone, achei incrível isso. Vamos entrar em contato, porque eu vou precisar lá em casa, hein? Olha aí, Hidrotec, ó. Então, eles têm um trabalho impecável. O Eric é fenomenal no que ele faz. E o nosso Papo Rural Podcast, ficando aqui em mais um episódio. Espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima. Beijo a todos, obrigada pela audiência e paciência. E é isso, vamos que vamos. Parabéns, Isa. Eu te apoio e te sigo há muito tempo e te incentivo, não é à toa, não. Você tá no lugar certo, tá bom? Obrigada, eu fico muito feliz, porque tem mais gente para criticar e não ajudar do que para dar uma crítica construtiva e ajudar, né? Que é complicado demais. Então, turma, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Isso aí. E acompanha a gente pelas redes sociais e até a próxima. Um beijo para todos.